Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março. Tá um calor tenebroso, é como se tivesse 2 sóis para cada ser humano e um vulcão em cada quintal, né? Assim, e disseram que a tendência é piorar, né? Podendo chegar a sensação térmica em vários estados de 70 graus. Bom, eu estava esperando porque eu estava na dúvida e como já tenho a certeza de algumas coisas, então a gente vai já direto na certeza. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui os meus respeitos e os meus sentimentos à jovem, a moça lá do estado do Ceará, que foi sequestrada após uma reunião de mocidade e teve sua vida ceifada. Então aqui vai toda a minha solidariedade à mãe, ao pai, à família, aos amigos e irmãos dela. E enfim, e peçamos a Deus que Deus console os corações que ficaram e que Deus dê inteligência e sabedoria para os seres humanos que aqui estão agirem com justiça contra esses criminosos. Como eu não tinha ainda certeza que ela pertencia à congregação, porque teve um fato também aí de uma outra pessoa que foi ceifada a vida por um pastor da Assembleia de Deus, então eu estava esperando. Mas também a família dessa pessoa que teve a vida ceifada por um pseudo-pastor da Assembleia de Deus, que Deus conforte e console os corações e... porque somente Ele nessa hora. Não existem palavras, não existem atitudes para consolo e conforto. Também agora minhas palavras, eu vou dizer de solidariedade no bom sentido, ao ancião Ricardo Pavanelli, sua esposa, seus filhos, sua família. Era de se esperar que o Brás, mais uma vez, o Brás tomaria esta atitude. E lógico, eles vão citar estatutos, eles vão citar números lá onde está o parágrafo do estatuto, tem aquela outra parte do... Enfim, eu esqueci agora. Eles vão tentar citar tudo, né? Mas uma coisa que eles não citam é a Bíblia Sagrada. Eles não vão citar. Eles não têm onde arrumar na Bíblia Sagrada algo que faça com que o irmão Ricardo Pavanelli tenha o seu testemunho de cristão destruído. Isso é muito lamentável. É uma crítica? Talvez, é uma crítica. Mas destituir um irmão porque ele está pregando Cristo, porque ele fez um livro de meditações falando de Cristo, eu acho que a igreja deveria estar feliz, porque a Bíblia fala que Deus deu alguns para doutores, mestres, apóstolos, evangelistas. E como que fica essa parte dentro da congregação se eles dizem crer que os dons ainda são existentes, ainda se manifestam? Porventura, o dom de mestre não estaria sobre o irmão Ricardo Pavanelli? O que eu venho percebendo, assim, como eu falei, já pedi perdão para a congregação de muitas coisas que eu falei. A Congregação Cristã no Brasil como igreja, como eu conheci. Não esta congregação que existe hoje, porque esta Congregação Cristã no Brasil que existe hoje não é a Congregação Cristã no Brasil de quando eu me batizei lá atrás. Não é a Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, dos meus avós e dos meus tios que eu vi agora
nessa viagem que fiz para casa da minha mãe. Não é. E eles falam tanto que nós temos a Bíblia e somente a Bíblia, mas mudam o ponto de doutrina dizendo que a Bíblia contém. Então eles estão acima da própria interpretação do Espírito Santo, porque eles é que determinam o que é que Deus fala e o que é que Deus não fala na Bíblia, não é nem na pregação do púlpito, que também é muito perigoso. Dito isto, eu gostaria que isso chegasse até o irmão Ricardo Pavanelli e a tantos outros que se questionam, e todos, né, eu acredito que o irmão Ricardo Pavanelli já passou por esse processo, mas há tantos outros que estão lá dentro e estão vendo que é proibido pensar por si próprio. É proibido você pegar as escrituras sagradas e ler, e você grifar, e você levar até um cooperador, um ancião, e perguntar qual é a razão disto. Porque se você fizer isso, você vai ser tido como alguém que estuda teologia. Porque na congregação, tudo aquilo que você questiona do púlpito é porque você já está entrando no caminho da teologia. Como a teologia fosse a bruxaria dos séculos passados, do século XIV, século XV, que mulheres que sabiam fazer chá de hortelã, chá de capim-cidreira, elas eram queimadas porque eram bruxas. E na congregação, as pessoas, se elas pegarem a Bíblia e riscarem no versículo e perguntarem qual é a razão disso, eles estão sendo taxados praticamente como hereges, apóstatas. Será que não está na hora das pessoas começarem a perceber tudo isso, pensar, raciocinar e criticar, sim? Não ofender, mas criticar, fazer um juízo acerca disso, e assim, começarem a tomar atitude, porque reuniões para tirar a liberdade, para tirar cargo, o ministério das pessoas, ou mesmo a liberdade das pessoas comuns ali no banco, elas não podem ser feitas somente por pessoas do ministério. A igreja onde eu assisto é a igreja que toma a decisão. Não é assim, o pastor sobe e ele vai tomar a decisão junto com o corpo ministerial. Não. Existem os representantes da igreja que vai junto, e se a igreja disser não, é não. Tem o voto da igreja. Então que fique esse raciocínio, e que os irmãos anciãos, cooperadores, diáconos, cooperadores de jovens, ou aqueles que por algum motivo têm liberdade de pregar a palavra no púlpito da congregação, eu vou deixar para vocês aqui uma parte muito importante das escrituras, e vocês depois procurem e meditem bastante, porque isso daqui está fundamentado a fé dos profetas, das pessoas que se dizem receber revelações ou profecias. Tem que estar de acordo com isso aqui que eu vou ler para vocês agora. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, e o versículo é o 20, que diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se você está pregando, mas você está indo contra a lei e ao testemunho, que é as escrituras, não está batendo, de modo nenhum verá a alva. E nós sabemos que a alva nas escrituras sagradas, no Novo Testamento, se apresenta como o Senhor Jesus Cristo. De modo algum verão o Senhor Jesus algum dia. Então muito cuidado, porque muitos estão pregando e não estão indo conforme a lei e ao testemunho. E se não estão indo conforme a lei e ao testemunho, tomem cuidado, pois pode ser qualquer coisa pregando, menos o Espírito de Deus. E mais uma vez, meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos pelas mãos desses salafrários, falsos pastores, e também toda a minha solidariedade ao irmão Pavanelli e à sua família.